O tema que eu vou trazer para vocês é a vontade de Deus. A gente vê na igreja muita confusão sobre essa questão de qual é a vontade de Deus. Será que eu estou fazendo a vontade de Deus? Será que eu não estou fazendo a vontade de Deus? Então eu quero refletir juntamente com vocês na palavra de Deus para que a gente tire as nossas conclusões juntos. Vamos lá? A vontade de Deus. Como é que eu vou saber a vontade de Deus? Vamos discorrer sobre alguns versículos da palavra de Deus. Romanos 12, 12. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui a gente já começa a entender o que é a vontade de Deus. Ele está falando para não nos conformarmos com este mundo. O que ele quer dizer? O mundo de corrupção, de prostituição, de avareza, né? Ou seja, se a gente não se conformar com o mundo, a gente já está experimentando a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então aqui já é um sinal do que é a vontade de Deus. Mas nós vamos discorrer em mais versículos para chegar naquele negócio. Será que eu escolho aquele emprego? Será que eu não escolho aquele emprego? Será que eu caso? Será que eu não caso? Tá? Mas aqui já é um sinal. Se tiver fora disso aqui, ou seja, se tiver no mundo, se tiver corrupção, se tiver pecado, se tiver avareza, se tiver coisas desse tipo, já não é vontade de Deus, né? Porque não é para você se conformar com o mundo, é para seguir segundo a palavra de Deus. Ainda temos outro versículo lá em 1 Tessalonicenses 5, de 16 a 18. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Olha bem. Regozijai-vos, ou seja, alegrar-se, orar sem cessar, agradecer, porque essa é a vontade de Deus, que você se alegre, que você ore, que você dê graças. Se você está alegre, se você está orando, se você está dando graças por aquilo que Deus tem te dado, você está dentro da vontade de Deus. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Olha bem, a palavra de Deus fala que tudo colabora para o bem daqueles que amam a Deus. Que nós vamos ter uma aflição. Então, nós temos que entender e orar para entender por que eu estou passando por isso. Jesus passou por aflições, diversos apóstolos, discípulos passaram por aflições. João Batista foi decapitado. Então, assim, a questão da vontade de Deus é cumprir a vontade dele. Qual que é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que todo ser humano seja salvo. Essa é a vontade de Deus. Jesus não veio aqui à Terra para morrer, para salvar todos, e ele não veio para fazer a vontade de Deus. Ele só veio aqui para salvar o homem. Agora, se ele ia ser carpinteiro, se ele ia ser... Não importa. O fim da vontade de Deus era a salvação do homem. É que Jesus morresse na cruz para pagar nossos pecados. A gente começa a trazer um pouquinho de luz. Mas vamos lá, vamos continuar discorrendo sobre a palavra de Deus. Lá em 1 Timóteo, no capítulo 2, versos 3 e 4. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então, é o que nós estávamos falando aí sobre isso. Né? A vontade de Deus é que todos... Isso é agradável a Deus, que quer que todos os homens se salvem. Essa é a vontade de Deus, que todos os homens se salvem. Se o que você está fazendo vai levar à salvação de todos os homens, você está dentro da vontade de Deus. Agora, escolher seu marido, escolher seu emprego, Deus não está preocupado com isso.
Se você for trabalhar aqui e pregar a palavra de Deus, ou andar em conformidade com a palavra, ou seja, não vos conformando com o mundo, você está dentro da vontade de Deus. Às vezes é difícil para a gente tomar alguma decisão. Aí nós vamos orar. Por quê? Porque o coração do homem é enganoso. Mas não porque é a vontade de Deus que eu trabalho ali, eu trabalho lá, sabe? Pode ter algum caso específico, mas de forma geral não. A vontade de Deus é que nós sejamos santos, né? Ou seja, separados do mundo, não nos conformemos com esse mundo. Lá em 1 Tessalonicenses 4:3 está escrito: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Então, olha lá, essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Que você seja santo. O que é santo? Separado. Né? Que você não seja beberrão, que você não seja prostituto, que você não seja adúltero, né? Que você não seja fofoqueiro. Essa é a vontade de Deus, está escrito na palavra de Deus, porque essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Né? Então, para que a gente não tenha essa confusão, será que eu viajo, será que eu não viajo? Olha, se você for viajar, Deus vai te abençoar, que você seja usado nessa viagem. Se você for ficar, Deus te abençoe aqui. Se você vai trocar de emprego, pede a direção de Deus, mas não por causa de vontade dele, pede direção, porque o nosso coração é enganoso. Às vezes eu acho que lá vai ser melhor e lá não vai ser melhor. Mas não é por causa de vontade de Deus. Deus não importa se você vai trabalhar de professor, de mecânico, de padeiro ou de pedreiro. Para ele não importa, desde que você faça a vontade dele. Qual que é a vontade dele? Você seja santo, que você não se conforme com o mundo, ou seja, você se separado da corrupção do mundo. Lá em Mateus 6,10, tem a oração do Pai Nosso, né? Então, fala assim lá, lê só uma parte, né? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, né? Então, a vontade de Deus é que ela seja feita a vontade dele na terra como ela é feita no céu. Como é que ela é feita no céu? Com pureza, com adoração, né? Essa que é a vontade de Deus no céu. Deus não está preocupado com o que você vai fazer no céu. Até porque a gente conhece pouco, né? Mas, vocês estão me entendendo. Lá no céu ninguém está preocupado com esse tipo de coisa, de eu vou trabalhar, não vou trabalhar. A vontade de Deus é que todo homem seja salvo. Lá no Salmo 40, fala assim, deleito-me em fazer a tua vontade. Salmo 40, verso 8. Deleito-me em fazer a tua vontade. Ó Deus meu, sim, a tua lei está dentro do meu coração. Então, olha bem. Deleito em fazer a tua vontade. A tua lei está dentro do meu coração. Então, qual que é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que você siga a lei dele. Qual que é a lei dele? A palavra de Deus. Né? Ou seja, você não precisa ficar com adivinhação ou com, será que eu faço isso? Será que eu vou lá não sei onde? Será que eu vou para essa igreja? Será que eu vou para aquela igreja? Olha bem, a vontade de Deus é que você siga a lei dele. Ela deleita em fazer a tua vontade. Ó Deus meu, a tua lei está dentro do meu coração. Então, se você estiver seguindo a palavra, se você estiver aqui ou estiver lá, isso não vai fazer diferença. Aí repito, porque isso é a confusão que a gente faz, né? Muitas vezes eu fazia e às vezes até faço. Será que é a vontade de Deus que eu largo o emprego? Por exemplo, que é uma coisa que acontece muito. Olha, Deus não está preocupado com isso. Ele não tá, isso é uma coisa sua. Isso é sua. Porque às vezes a gente larga por causa do orgulho, a gente larga porque não está dando conta de certas situações que a gente tem que curar dentro da gente. E aí você sai desse emprego e passa para outro e vai passar pelo mesmo problema. Você sai desse casamento e vai para outro e vai passar pelo mesmo problema. Porque depende de uma cura interior. Depende de deixar o orgulho, depende de deixar o egoísmo, né? Então, o que a Bíblia fala, né? Enganoso é o coração do homem, desesperadamente corrupto. Ou seja, nós mesmos nos enganamos.
Isso não tem nada a ver com a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você seja santo, que você obedeça a palavra dele e que seja separado do mundo. E que pregue a palavra para que a salvação chegue a todos. Então essa é a vontade de Deus. Vamos seguir. Ainda lá em Mateus, capítulo 18, verso 14, está escrito: assim também não é vontade de vosso Pai que estás nos céus que um desses pequeninos se perca. Aí, ó, frisando aquilo que eu falei, olha, não é vontade de vosso Pai que um desses pequeninos se perca. Ou seja, qual que é a vontade então? Que os pequeninos não se percam. Ou seja, a vontade de Deus é que a gente pregue a palavra, que a gente ore pela salvação dos homens. Essa é a vontade de Deus. Interessante, lá no Velho Testamento, até aqui eu vou ler um versículo do Novo, mas referente ao Velho Testamento, em Atos 13, 22, está escrito: e quando este foi retirado, levantou-lhes como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Olha bem. Achei a Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Olha bem, vamos lá no contexto. Quem era o rei antes de Davi? Era Saul. Por que Saul foi rejeitado? Porque ele desobedeceu a Deus. Deus falou, é para fazer isso. Ele, no coração dele, falou assim, eu acho que isso aqui pode ser feito dessa forma. O assunto do vídeo não é discorrer lá sobre Saul, então, tá? A questão é que Saul desobedeceu a Deus. Eu não vou fazer assim porque assado eu acho melhor. Não. Se lá na palavra de Deus está falando para fazer assim, é assim. Não é do jeito que você acha. É do jeito que está na palavra de Deus. Então, por que Deus se agradou de Davi? Porque Davi era obediente a Deus. Por isso é que Deus achou graça no coração dele. É porque Davi era obediente a Deus. Davi, ele estava lá no pasto, cuidando das ovelhas. Mas ele era obediente a Deus, era temente a Deus, era um homem segundo o coração de Deus. Então, se a gente analisar, o que é um homem segundo o coração de Deus? Um homem que obedece a Deus. Não é um homem sentimental, um homem que chora. Não, um homem que obedece a Deus. Igual Jesus. Jesus obedeceu a Deus. Vamos continuar pela palavra de Deus. Lá em Romanos 12, versículo 2, fala assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Olha bem, isso aqui é o resumo de tudo que a gente conversou agora. Não vos conformeis com esse mundo, ou seja, não seja conforme o mundo, né? Não seja corrupto, não seja adúltero, não ande na prostituição, não roube, não seja maledicente, não vos conformeis com o mundo, né? Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Porque às vezes a gente precisa renovar a nossa mente, porque às vezes a gente está agindo conforme o mundo. Às vezes até em coisas sutis. A igreja é um hospital. Eu preciso ser transformado todo dia. E você também precisa ser transformado todos os dias. De glória em glória nós vamos caminhando para ir para o céu. Com a graça e misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, não vos conformeis com esse mundo, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então está falando aqui a boa, perfeita e agradável vontade de Deus é não se conformar com o mundo. Vamos lá, vamos prosseguir. Lá em Efésios 5:12, o ideal, depois você puder ler do 5 ao 17, eu vou ler
o 5, do 12 ao 17, seria interessante, mas eu vou ler o 12 e o 17 para não prolongar muito. A vontade de Deus é que a gente ande em santidade separado do mundo aí, confirmando novamente o que nós estamos falando. O Efésios 5,12, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é vergonhoso. Aí o 17, pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Olha para você ver. Porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é vergonhoso. Não sejais insensatos. Entendei qual seja a vontade do Senhor. Ou seja, aqui está mostrando a vontade do Senhor é que você seja santo, separado desse mundo. Separado desse mundo. Que não se conforme com o mundo. Que busque, que leia a palavra, que ore ao Senhor, que tem entendimento da palavra de Deus, para você andar de acordo com a vontade de Deus. Qual que é a vontade de Deus? É fazer, é seguir segundo a palavra, é ser santo, é orar, é ser grato a Deus e é pregar a palavra para que todos os homens sejam salvos. Jesus morreu na cruz para que todos os homens sejam salvos. Ele entregou a própria vida para que todos os homens sejam salvos. Ele não veio para fazer a vontade de Deus. Conclusão. Deus, ele não tem um plano para cada pessoa. Senão que cada um de nós tenha uma mente e vida puras e que sejamos separados desse mundo corrupto. A vontade dele é que sejamos obedientes à palavra e que sejamos luz onde quer que estejamos. O restante, você é que tem que decidir. Se você vai trabalhar naquele emprego ou naquele outro, você é que tem que decidir. Decidir com oração. Por quê? Aquilo que nós já falamos aqui. Porque o coração do homem é desesperadamente corrupto. Ele é enganoso. Né? Então, o que acontece? Às vezes, a gente quer sair da situação por falta de maturidade, por orgulho, por decepção, por não dar conta de lidar com aquilo. Né? Mas isso não tem nada a ver com ser vontade de Deus, mudar de emprego, sair daqui e ir para lá. Isso é da gente. Então, você vai buscar orar e saber o que é que está te motivando a mudar de emprego. O que é que está te motivando a sair de certa situação. Né? Porque senão você vai continuar num ciclo. Você troca de emprego, vai para o outro, era a mesma coisa. Você troca de marido, vai para o outro, vai a mesma coisa. Por quê? Porque não é o emprego, não é o casamento, não é a igreja, é alguma coisa lá no seu coração. Aí o que você tem que fazer? Entrar para o seu quarto, fechar a porta, ficar em silêncio, ouvir a Deus. O que é ouvir a Deus nesse sentido? Primeiro ouvir a você mesmo. O Espírito Santo habita em ti. Por que eu estou agindo assim? De que eu estou fugindo de mim mesmo? O que eu repito na minha vida o tempo todo? O que eu preciso mudar? Aí você vai orar e pedir a Deus para te mostrar. Ele vai usar pessoas, ele vai usar a palavra para te ajudar, para você não ficar repetindo ciclos na sua vida. Agora, isso não quer dizer que alguns não possam ser chamados de maneira específica, mas isso não é o que Deus geralmente faz. O próprio Davi, ele estava lá cuidando de ovelhas, ele não estava orando para ser rei. O profeta Samuel é que foi lá, amando de Deus, buscá-lo. Então, Davi não estava preocupado assim, será que eu tenho que ser pastor de ovelhas, ou será que eu me preparo para ser um soldado? Será que eu... Não. Davi estava cuidando das ovelhas dele. Deus é que mandou Samuel ir lá. Falou, olha, é minha vontade que você faça isso. Aí é diferente, mas é Deus é que vai mandar ir lá. Que Deus abençoe e que essa palavra possa ter falado ao seu coração e ter trazido luz.